Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta segunda-feira em que nos preparamos para a chegada do tempo quaresmal. Comece este dia, esta semana, reavivando em ti a presença de Deus, aquele que nos faz viver, aquele que nos envia neste mundo para realizarmos uma missão. E esta missão passa pelo momento presente. E se tomar consciência deste lugar. É neste lugar que Deus se mostra, que Deus se apresenta. Por isso inspire. E sinta este ar entrando e saindo no seu corpo. Esse movimento sagrado é Deus que em ti se move, é Deus que em ti se mostra. Acolha este Deus manso e humilde de coração. E assim, deixe que o seu dia transcorra na paz, na presença deste Deus que em ti está. Meditemos o texto de hoje, Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados. Ao ouvirem isso, perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, continuamos o evangelista Marcos. E aqui Jesus traz mais uma das suas pérolas para nos ensinar, para nos motivar a crescer e a nos abandonarmos a Ele. O texto começa com esta apresentação deste jovem, desta pessoa que se apresenta a Jesus. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus começa a responder dizendo que somente Deus é bom e mais ninguém. Ou seja,
Jesus começa já desmistificando a crença desta pessoa. A crença dele era de que alguém neste mundo poderia ser o seu mestre. E Jesus começa dizendo: somente Deus é bom. Mais tarde vamos entender nesse mesmo texto de que esta pessoa, ele já tinha eleito os seus mestres. E um desses mestres que ele havia eleito era a sua própria riqueza, o seu estado material de vida. E aí Jesus começa já dizendo que ele não deve se ater a estas realidades materiais, mas se entregar totalmente a Deus. E aí continua Jesus: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Depois diz: tu conheces os mandamentos. Interessante que Jesus vai trazer os mandamentos, todos aqueles mandamentos que estão relacionados com o trato com o outro, o trato com a outra pessoa, o respeito, o zelo, o cuidar. Parece que tudo aquilo que esse jovem tinha, essa pessoa tinha dificuldade de executar, de colocar em prática. E é isso que Jesus vai trazer como recordação para este jovem. E ele vai dizer: tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. Claro, ele conhecia tudo isto aqui. Mas Jesus logo percebe que o que ele não faz é praticar. O que ele não faz é sair da teoria para a prática. Que aqui está o segredo do seguimento. É sair da teoria e passarmos para a prática. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Sairmos para colocar o nosso conhecimento na prática da vida. E aí então Jesus vai continuar quando diz para ele, depois que ele diz: mestre, tudo isso já tenho observado desde a minha juventude. E aí Jesus vai dar aqui 3 passos para chegar à vida eterna. Quando ele diz: olhou com amor para esta pessoa, ou seja, Jesus percebe que essa pessoa carece deste afeto, deste amor. Só uma coisa te falta. E aí vai dizer a primeira coisa: vai, vende tudo o que tens e dar aos pobres. Vai, vende tudo o que tens e dar aos pobres. Segundo, terás um tesouro no céu. Terceiro, vem e segue-me. Depois, vem e segue-me. Eis aqui os 3 passos para garantirmos este lugar ao lado de Deus. Ou seja, nos desapegarmos dos bens materiais. E quando nós nos desapegamos dos bens materiais, já ganhamos o tesouro no céu. E automaticamente estamos prontos para o seguimento. Mas esta proposta não agrada aos ouvidos desta pessoa. O texto diz que ele ficou muito abatido, cheio de tristeza, pois era muito rico, e foi embora. Perdeu a chance de seguir os passos do Mestre. Diante disso, Jesus então conclui: como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. A reação dos discípulos é admirar-se. Admiram com esta expressão de Jesus: como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E Jesus reafirma: meus filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos também tinham a mesma teoria deste jovem, desta pessoa. E Jesus aqui desmistifica. A crença dos discípulos era de que a salvação também dependia de um esforço humano. E não é isto a salvação. Não é uma conquista do homem. É um dom que Deus nos dá. Por isso termina Jesus
Quando os discípulos, então, diante desta admiração que ficam quando Jesus dá esta resposta, eles então ficaram tipo que espantados. Então, quem pode ser salvo? Jesus termina dizendo: para os homens isto é impossível, para Deus não. Para Deus tudo é possível. Amados e amadas, Jesus não está aqui condenando a riqueza. O que Jesus condena é a maneira como eu me relaciono com esta riqueza. Se esta riqueza substitui Deus em minha vida, isto está errado. Estamos totalmente equivocados. Mas se usamos a nossa riqueza para ajudar, auxiliar, fazer ponte com os nossos irmãos e irmãs, estamos também fazendo ponte para o céu. A caridade nos aproxima sempre de Deus. Vivamos esta semana com intensidade e deixemos que o bom Deus nos encante com suas palavras, com seus ensinamentos. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.